fala concurseira, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para concursos públicos. Eu sou o professor Darcílio Rodrigues. Estaremos aqui dando continuidade aos estudos de língua portuguesa. Na aula de hoje estudaremos um pouco sobre o paralelismo. Paralelismo é o nome que damos à organização de ideias e expressões de estrutura idêntica. Para explicar para você o que é um paralelismo, eu vou usar aquele exemplo matemático das retas paralelas. São retas que não se cruzam, elas ficam lado a lado ou em frente uma da outra, mas elas não se cruzam. Dentro do paralelismo, na língua portuguesa, nós temos a mesma ideia. São elementos de um mesmo valor sintático ou valor semântico. Porque o paralelismo, ele é subdividido em sintático, onde os elementos do mesmo valor sintático, eles se reproduzem, eles se espelham, e também elementos de valores semânticos. A palavra semântica quer dizer sentido, significado. Então, esses elementos, eles precisam andar juntos, eles precisam andar lado a lado, precisa haver aqui uma simetria, eles precisam andar em concordância. Quando isso acontece, eu digo que a frase há um paralelismo. Quando isso não acontece, eu digo aqui que há uma ausência no paralelismo, tá? Então vamos para as explicações aqui. Preste atenção nessa frase. A preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania, mas também a sobrevivência do planeta. Percebam aqui que há um paralelismo onde existe uma soma. A primeira oração, ela está sendo completada pela segunda oração. Então aqui eu tenho uma frase com paralelismo sintático. Se no lugar de mas também a sobrevivência do planeta eu tivesse uma conjunção que indicasse uma ideia contrária, ou uma alternativa, ou uma explicação, eu diria que aqui há uma ausência de paralelismo. Mas percebam que a primeira frase ela tem o seu sentido completo na segunda. A preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania. Olha a conjunção aí que vai ligar a segunda oração. Mas também a sobrevivência do planeta. Temos aqui uma ideia de paralelismo e essa ideia é de soma. Preste atenção nesse outro exemplo. Durante as quartas de final, o time do Brasil vai enfrentar a Holanda. Perceba que aqui há uma ausência de paralelismo. Por quê? É o time do Brasil que vai enfrentar a Holanda. Aqui nós entendemos que não é a seleção da Holanda, e sim o país completo da Holanda. Então aqui há uma ausência de paralelismo. A frase está incompleta, não há simetria. Então, haveria simetria se houvesse aqui, ó, por exemplo, durante as quartas de final, o time do Brasil vai enfrentar a seleção da Holanda. Agora sim, agora as ideias se completaram. Agora há junção, agora há coerência. Agora as palavras elas fazem sentido. Diferente do primeiro exemplo, onde o time do Brasil ia enfrentar todo um país da Holanda. Outro exemplo. Se eles comparecessem à reunião, ficaremos muito agradecidos. Ó, isso soa até estranho. Se eles comparecessem, aqui está em uma condicional, ficaremos muito agradecidos. Então, há aqui uma falta de paralelismo entre os verbos comparecer e o verbo ficar. O correto aqui seria: se eles comparecessem à reunião, ficaríamos muito agradecidos. Percebam que tanto o primeiro verbo quanto o segundo verbo está numa condicional. Então, na primeira frase, eu não tenho esse paralelismo, porque o verbo comparecer não está combinando, não está andando junto, não está fazendo a mesma ligação que o verbo ficar. Já na segunda opção, onde se eles comparecessem à reunião, ficaríamos muito agradecidos. Nós temos aqui dois verbos dentro de uma condicional. O paralelismo, ele também pode ser semântico, ou seja, ele pode agregar um valor de ideia na frase. É o que acontece nessa frase aqui, ó. Marcos gosta de chocolate e de jogar futebol.
Percebam que a frase ficou um pouco sem sentido, porque na primeira parte, Marcos está gostando de quê? De uma comida. Na segunda parte, ele está gostando de quê? É uma ação de jogar futebol. Então, semanticamente aqui, as ideias não estão batendo. Então, aqui há uma ausência de paralelismo. Como era que eu poderia consertar isso aqui, professor? É simples. Marcos gosta de chocolate e de pipoca. Percebam que o de, essa preposição aqui, ela repetiu tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Outro exemplo de paralelismo semântico. A cozinheira pediu que o Mateus fosse ao supermercado. A cozinheira pediu que o Mateus fosse ao supermercado. Percebam que na primeira parte eu tenho uma profissão, cozinheira. E na segunda parte eu tenho um nome próprio. Então não há aqui simetria entre os nomes, profissão e nome próprio. Como é que nós podemos consertar isso aqui, professor? É simples, ó. A cozinheira pediu que o ajudante fosse ao supermercado. Agora sim, eu tenho duas profissões na mesma frase. Ou então na primeira frase, a Maria pediu que o Mateus fosse ao supermercado. Também ficaria certo, porque eu teria um nome próprio de um lado e um nome próprio do outro. Já embaixo eu tenho cozinheira e tenho ajudante. Ambos são profissões. Então, um forte abraço para vocês, sucesso no estudo e voltaremos com a nossa próxima aula em breve. Tchau, tchau.